Quem espera um milagre, só levante a mão. Então vai abaixando e vai dizendo: eu espero um milagre, Senhor. Não senti firmeza, está muito disperso, está muito disperso. Vai lá, entra no teu mundo interior com Deus e deixa Deus. Em Deus espero um milagre de ser curado no amor, de ser tocado em tua graça. Como a música é minha, eu posso brincar com a letra. Se fosse de outro, eu não podia. Não vou desistir, com fé vou esperar. Jesus, essa doeu na alma. Filhos e filhas, ser curado em Deus, não tem milagre maior. Ser curado em Deus. E se nós nos dessemos conta, o que mais Deus deseja é que sejamos libertados. E a melhor e mais eficaz manifestação da cura começa com o perdão. Me permita, eu convido você a fechar seus olhos. Por favor, feche seus olhos. Feche seus olhos. E eu gostaria que você fosse onde você ainda não teve coragem de dizer, e onde você ainda sente a ferida doer. Jesus, com tua graça, eu peço o milagre do perdão. Com tua graça, Senhor, eu peço o bálsamo do perdão e da restauração. Eu espero um milagre, Senhor, de terminar esse acampamento hoje, coroando com a Santa Missa, e sentir de dentro para fora a cura acontecendo, o milagre sendo dado, minha ferida cicatrizada, esse sentimento de vingança dá lugar a um sentimento de compaixão. Eu espero um milagre, Senhor. Em Deus espero um milagre. Me aproprio da graça, Senhor. Tomo posse da cura. Colossenses 3, versículo 12, perdão. E eu leio esse texto para você nesse espírito de uma ação de Deus prolongada. Colossenses capítulo 3, 12 a 14. Qual é o texto? Colossenses 3, 12 a 14. Repita comigo, povo de Deus. Colossenses 12 a 14. E eu proclamo: como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, vistam-se de sentimentos de humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente. Sempre que tiverem queixa contra alguém, cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E acima de tudo, vistam-se com amor, que é o laço da perfeição. Palavra do Senhor. Querido povo de Deus,
Esse texto nos mostra como escolhidos de Deus, santos e amados. Mas, padre, eu não sou santo, mas devemos estar no caminho para isso. Amados por Deus, como hoje na liturgia, nós ouviremos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então somos amados por Deus? Somos. Somos santificados em Cristo Jesus? Então vivamos como tal. Vivamos desta forma. E como viver? Primeiro, sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdoando-vos mutuamente. Eu vou ficar nesses elementos, porque nós estamos falando curados para amar. Mas um dos elementos importantes para ser curados, para eu ser curado e você ser curado, é perdoar. E aí você vai dizer: não, é demais para mim. Eu sou de missa diária, e essa semana passada, principalmente semana passada, nós ficamos, não sei se vocês lembram, em João capítulo 6, que foi o discurso do pão da vida. Essa semana foi do bom pastor, semana passada foi do pão da vida, e chegou numa altura em que Jesus começa a falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós estamos no tempo da Páscoa, não estamos? E foi sobre o pão da vida. Quando falou sobre o pão da vida, chegou numa altura da história, que os discípulos disseram assim: ó Senhor, chega, é demais. O que você falou é demais para mim, nós vamos embora, tá bom, não dá para digerir tudo isso. Veja, Jesus se volta para os discípulos e dizem: vocês também querem ir? Tchau. Jesus não fica passando a mão na cabeça e dizendo assim: releve, vocês vão entender. Não, quem embora vai. Eu quero dizer, exatamente, nós estamos no ano da fé. Semana passada eu preguei um retiro, eu esperava um número, mas quando fizeram inscrição 5.500 pessoas em todo o Brasil, eu fiquei pasmo. Não tem uma estrutura como essa, meu Deus, mas o povo está com muita sede de Deus, muita fome de Deus. As pessoas estão muito necessitadas de experimentar, saborear. Esse acampamento é isso. Exatamente, nós pedimos: Senhor, eu preciso ser curado e exortado, estimulado para perdoar. E aí eu volto a João 6. Muitos aqui vão dizer: padre, eu consigo ir até um ponto, mas existem coisas na minha vida que eu não consigo perdoar, não dá para mim, é muito forte para mim. Perdoar está além das minhas possibilidades, principalmente o perdão quando vem de pessoas que amamos. A maior mágoa, o maior ferimento não é de pessoas que nos ofendem, estranhas. O inimigo, você já sabe que você pode esperar só espinho. Aquela pessoa tinhosa, chata, maledicente, você vai esperar o quê? Você vai esperar que cedo ou tarde ela vai te puxar a rasteira, vai te puxar o tapete, vai te empurrar, vai tentar pisar em você. Agora, quando você investe afetivamente numa pessoa, casamento é um investimento afetivo, amizade é um investimento, família não é investimento financeiro, é um investimento de afeto, de desejo, de sonhos, não é verdade? Por que a gente tem tão poucos amigos? Porque nem todo mundo está disposto a se entregar. E a pior frustração, e dói muito, dói mais do que qualquer calote financeiro, é quando você aposta, você se entrega, você acredita, você reza com a pessoa. Esses dias uma pessoa dizia: eu não consigo entender, eu rezava com a minha esposa,
com a minha namorada, nós éramos noivos, nós rezávamos juntos pedindo um casamento santificado, rezávamos juntos pedindo tanto que desse certo, já estávamos pensando na casa, e de repente, numa semana, houve a separação e na outra já estava com outro. E essa pessoa me perguntava, mas espera lá, nós rezávamos juntos, ficamos 10 anos namorando, às vésperas. É frustrante. Eu estou falando dessa ferida profunda. E aqui você vai falar, por que o Senhor escolheu esse texto? Porque veja, perdoando mutuamente. Eu quero lembrar que perdoar, no ponto de vista da justiça humana, ela sem dúvida, na justiça dos homens é injustiça. Do ponto de vista na lógica humana, está me ouvindo, gente? Quem está me ouvindo prestando atenção? Tá bom. Na lógica humana, na lógica mundana, perdoar é injusto. Ora, se alguém chega e te faz uma ofensa, te prejudicou financeiramente, qual que é a lógica? Toma lá da cá. É uma injustiça. Por quê? Porque você vai dizer, ela merece. E às vezes a gente expressa isso em palavras. Tua hora vai chegar, meu filho, não como eu canto na música. Deus tarda, mas não falha. Você vai ver, padre, é verdade que quem faz aqui, paga aqui? Eu não sei porque eu vejo um pouquinho de vingança nessa frase. Eu vejo um pouquinho, Deus, Deus, lá no fundo tem, você vai pagar o que você me fez. A vida vai te ensinar, no fundo tem um pouquinho de desejo de, eu quero que você se dane, eu quero que Deus mostre, mas assim naquele desejo de, você vai ver. Perdoar é saber que a vida se encarregará, mas não desejar isso. Perdoar é exatamente você exercitar essas virtudes. Só consegue perdoar quem tem compaixão. Por isso eu volto no texto de Colossenses. Só consegue perdoar quem tem bondade. Só consegue perdoar quem tem humildade. Caso contrário, não tem como perdoar. Você sabe que a vontade de vingar, nós temos. E eu diria que a vingança, ela tem um sabor, Padre Léo falava isso, né? A vingança tem um sabor momentâneo de vitória, mas é uma mera vitória aparente. Você se vinga, até te dá uma certa, vou usar a palavra grega, catarse, na vingança. Tanto que tem muitos filmes agora, doce vingança. Vingança, é verdade, que mostra que a vingança parece que te dá um alívio, mas é fútil, é aparente e é insatisfatório. A vingança pode te dar, num primeiro momento, prazer, mas ela não é contínua, porque vingança não cura a mágoa, vingança não cura tua frustração, vingança não cura a sua dor, ela te dá uma satisfação momentânea. Se você não perdoar, você vai se tornar refém, está escutando? Da sua dor. Padre, mas como que eu vou perdoar um canalha do meu marido, que esses dias no rádio, é impressionante, quem escuta o rádio aqui? Jesus, que responsa. Ontem eu estava na Catedral da Sé, fiquei impressionado, nunca vi tanta gente naquela catedral, não cabia mais, tinha gente fora, o pessoal acompanhando pela 9 de julho, impressionante, é a responsabilidade. Mas esses dias aquela mulher, como é que eu vou perdoar meu marido? Me deixou com 2 filhos e com barriga.
preciso perdoar. Como? Na oração, na força de Deus. E aqui o apóstolo nos coloca algumas virtudes importantíssimas. Padre, mas o que é perdoar? Vamos aprofundar. Primeiro, nós temos que entender que perdoar não é só sentimento, é uma questão de vontade, de decisão. Eu quero perdoar. Eu repito, grava no teu ouvido, não é apenas uma questão emocional, não é apenas uma questão de sentimento. Eu quero perdoar. Esse traste que entrou na minha vida, que me deixou com 2 filhos agora de barriga, quando eu estou nos 6 meses, que eu mais preciso desse canalha, ele foi embora. Você tem 2 opções. Você tem a opção de ficar amarga, rancorosa e prejudicar toda a vida dos seus filhos, ou você pode tomar uma decisão. Eu vou tocar a minha vida, eu vou perdoar todo o mal que essa pessoa me fez. É libertação, é transformação. Então é vontade, é atitude. Claro que isso não é mágico, gente, não é do dia para a noite. Esses dias alguém falava: padre, eu não gosto do jeito que o senhor fala, porque sempre o senhor vai pregar um retiro, o senhor vai conduzir um grupo de oração. Eu conduzo toda quarta-feira, toda quinta, um grupo de oração. O senhor sempre toca na cura. O senhor não acha que o senhor está meio disco furado? Não. Por quê? Porque a mesma ferida, quando ela não é bem curada, ela se manifesta na nossa relação. Eu diria que nós nunca somos curados. Pode, milagre de Deus eu acredito, tanto que eu digo, em Deus espero milagre. Você pode num momento ser curado naquela hora para sempre, mas de modo geral, a cura, o perdão, ele é dado gradativo. Você reza hoje aquela situação, você fala: Senhor, o sentimento eu não tenho para perdoar, mas eu tenho vontade, e faço porque sou cristão, porque você na cruz disse: perdoai os seus pecados. Eu diria que a ferida, ela começa a cicatrizar, mas eu não sei se a vida inteira, mas boa parte da vida nós temos que retornar nas nossas feridas, e Senhor, cure mais. Às vezes, feridas que ficaram no passado, que nós curamos, elas voltam com maior dor. Por isso, quando nós vamos para um grupo de oração, quando nós vamos para uma bênção com o Santíssimo, quando nós nos colocamos em oração, nunca suponha: eu estou totalmente curado naquele assunto. Nós temos que voltar e dizer: Senhor, confirme a cura que aconteceu. E se não foi plena, cure mais. Agora eu tenho certeza que ninguém sai da presença de Jesus, ninguém sai de uma Eucaristia, ninguém sai de um acampamento como esse, com a dor tão intensa quanto chegou. Por isso, é coisa prática, gente. Você começa, por exemplo, eu esse ano vivo com dor nas costas. Por quê? Porque ao longo dos meus não sei quantos anos, eu fui me lesionando. Uma hérnia. Gente, está dando um trabalho. Comecei RPG, estou contando aqui abertamente. Fui na primeira, segunda sessão, terceira sessão, falei: escambau, vou perder tempo, nada. Por quê? Porque eu sou ansioso, quero as coisas rápido, queria que fizesse. Bom, mas não resolve. Você tem que pensar quanto tempo você levou para causar aquela lesão. Posicionamento, eu tenho 1,90 m, fico encurvado, posição errada, fico de pé demais. E de repente você quer, em 4, 5 sessões de um RPG, ficar sem dor. Eu estou usando a minha experiência. Eu, Padre Reginaldo, 18 anos de padre, 40 e poucos anos, para dizer: na vida espiritual é a mesma coisa. Nós levamos anos pressionando a vértebra,
machucando, machucando, desgastando. No casamento, na amizade, na vida profissional. E de repente, a gente quer, num acampamento, num grupo de oração, resolver tudo. Atitude ativa, espera ativa de perdão. É um exercício contínuo. Não existe perdão que não possa ser dado. E aqui, eu quero falar de desejo. Você sabe que o perdão, ele vem muito com o desejo de querer. Tem uma cura de Jesus que me encanta, que é uma das curas de Jesus, um milagre. Chega a mulher e ela diz assim: Senhor, eu preciso, Jesus, filho de Davi, da Cananeia, do Evangelho de Marcos. A Cananeia diz assim, foi inclusive dia 25, São Marcos é algo impressionante, eu me encanto com São Marcos. São Marcos, desculpe, eu vou fazendo parênteses, né? Mas eu tenho aprendido a voltar sempre e fechar os parênteses. São Marcos é impressionante, ele escreve o evangelho dele para quem? Ai, que desgosto. Salve Jorge. Minhas irmãs foram me visitar esses dias, eu nunca tinha visto falar tanto em delegada na minha vida. É camisa de delegado, é roupa de delegado, é... Ai, Senhor da misericórdia. Marcos era amigo de Pedro e de Paulo e Barnabé. Por alguma razão que eu não posso falar, meu tempo é curto nesse acampamento. Mas Pedro e Paulo tiveram uma briga danada. E Paulo e Barnabé tiveram uma discussão. E Pedro adotou Marcos e falou: vem comigo. Tanto é que numa carta ele diz: meu filho Marcos. Marcos escreve o evangelho para a comunidade de Roma. Impressionante que ele começa o evangelho dizendo: quem é Jesus? Ele faz uma pergunta. Você sabe que a maior pergunta para a leitura de Marcos é: quem é Jesus? Marcos, parece que alguém chegou: Marcos, quem que é Jesus para você? E ele escreve o evangelho dando a resposta. Quando que ele dá a última resposta? Você sabe para quem? Na boca de um romano, um centurião. Impressionante. Ele diz que o centurião que abriu o lado de Jesus Cristo, foi agora dia 25, abriu o lado de Jesus, ele diz quem é Jesus. O que ele fala? Realmente era o Filho de Deus. É bonito demais, é lindo de ver. Portanto, em Marcos, que uma mulher cananeia, a história dos cachorrinhos lá, não dá tempo de eu aprofundar, que é uma exegese maravilhosa, mas ela diz assim: eu quero, Senhor, e Jesus não diz fique curada. Qual é a frase de Jesus? Seja feito conforme o teu desejo. Epa, tem coisa aí. Seja feito conforme o teu desejo. Seja feito conforme o teu desejo. Então, quando eu falo que perdão é querer, perdão é desejar, perdão é vontade, perdão é muito mais do que mero sentimento, é desejo. E Deus, voltando ao texto da Cananeia, seja feito conforme o teu desejo. Então, se você fica maquinando aqui dentro de você, filha da mãe, eu vou te dar descontos, vai chegar a hora na minha vida em que eu vou te dar o troco que você merece. Isso se torna um desejo, e um desejo que você está se programando. Você se programa a partir daquilo que você alimenta. Tem uma frase que eu vou: cuidado com os seus pensamentos. Seus pensamentos podem se tornar palavras. Cuidado com as suas palavras. Suas palavras podem se tornar atitudes. Cuidado com as suas atitudes, que as suas atitudes podem se tornar um hábito. Cuidado com o seu hábito, que o seu hábito pode traçar o seu destino. Desejo. Cuidado com o que você deseja.
Cuidado com o que você alimenta. Então, padre, o senhor está me falando que perdoar não é esquecer? Claro que não, meu filho. Só se você tiver Alzheimer. Pelo contrário. Pelo contrário. Perdoar tem outra dinâmica. Você entendeu? Queremos ser curados para amar. E o curar parte de um desejo, de uma vontade cristã, que não é da lógica humana, é da lógica dos filhos de Deus. Olha aqui, ó. Como escolhidos de Deus, santos e amados. Repita comigo. Como filhos de Deus, santos e amados. Marca na tua Bíblia, pega a caneta, pega papel. Quem me acompanha Sinais do Sagrado pela televisão? 1h da manhã, TV Gazeta. Agora nós estamos na Rede TV ao meio-dia, todo dia no Brasil. E eu tenho falado, tua Bíblia, se não tiver marcada, rabiscada, ela é morta. Padre, mas é desse respeito, não é não. Tua Bíblia, ela começa a ter vida quando você começa a dar vida às palavras do Espírito Santo. Pega esse texto ali, Colossenses. Vocês que são santos e... Quais são os dois? Diga para mim. Santos e... Santos e... Santos e... Então nós agimos no perdão porque somos santos e amados por Deus. Como conseguir esse amor, esse perdão? Porque diz ali, perdoai-vos uns aos outros. Investindo, gente, trabalhando. Aquilo que eu falei, aquela brincadeira da palavra, do pensamento, que grave no seu coração, é a mais pura verdade. Controlar nossos desejos. O perdão é fruto da vontade. Gente, eu falava que perdoar não é esquecer. Cuidado, você pode cair num erro. Qual erro, padre? O erro de minimizar o problema. É uma forma de se esconder. Quando alguém te faz um desaforo, quando alguém te faz algo dentro de casa, quando alguém te fere, você começa assim, não foi nada não, deixa para lá. Esquece, vai, passou. É um erro. Eu vou repetir. Minimizar a dor, minimizar a ofensa, é você fugir do quanto aquilo te magoou. Não faça isso. Não adianta dizer que não foi nada. Não adianta dizer que aquilo não te causou dor. Não adianta dizer que aquilo não foi grave. Não adianta amenizar esse problema. Primeiro, machucou, você tem que dizer para você mesmo, machucou, foi triste. Isso foi grave na minha vida. Isso me fez um mal tremendo. Segundo, você ter coragem de dizer, isso que aconteceu na minha vida, era algo que eu não queria, não desejava, não esperava. Aqui é impressionante, esses dias eu trabalhava a cura de Pedro. Um erro, engraçado que eu escutei uma pregação esses dias, que me pareceu que Jesus era vingativo. Eu sei que não foi intenção do pregador, mas parece-me assim, quantas vezes Jesus traiu Pedro, negou Jesus antes que o galo cantasse? A forma que eu escutei a pregação, dava a impressão que Jesus chegou assim, seu danado, você me negou 3 vezes, antes que o galo cantasse, agora você me paga. Você me ama, Pedro? Amo. Primeira vez. De novo. Você me ama, Pedro? Segunda vez. Não, está errado. Toda aquela conversa não foi por causa de Jesus. Jesus já tinha perdoado Pedro? Tem certeza? Eu vou perguntar, Jesus já tinha perdoado Pedro? Mas onde, se eles não se encontraram de novo? Onde? Se não houve, depois da aparição não teve.
Vou perguntar de novo: Jesus tinha perdoado Pedro? Eita! Vote em fulano, vote em ciclano. E o povo vai votando, e vai votando. Claro que tinha, filho de Deus. Você esqueceu um texto da Bíblia? Das últimas 7 palavras de Jesus na cruz, uma delas foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você acha que era só para os que pregaram ele? Não, meu filho de Deus. Pedro tinha sido perdoado, Judas tinha sido perdoado. Só que Judas não aceitou o perdão e se enforcou. Pedro já tinha sido perdoado? Em que momento? Com que frase? Uma salva de palmas para você. Então por quê? Por que Jesus perguntou: tu me amas? Quem que precisava se dar o perdão? Pedro. Ele precisava passar pelo perdão. Ele não tinha sido perdoado. Ele não tinha aceito ainda a burrada que fez. Por isso ele estava nu, não é pelado. Existe uma tradução de Bíblia, aqui vai minha crítica, muito mal feita. Pedro estava pelado e se atirou no mar. Meu Jesus amado. Ele estava nu. Nudez é muito mais simbólica e nudez é muito mais completa do que pelado. Porque nu é que ele tinha desistido da missão. Por incrível que pareça, ele mergulhou no mar. Que mar que era? De água doce. Não era água salgada. E quando a gente é batizado na água do batismo, água doce. Mas aí é outra pregação. Mas me encanta essas coisas. A Bíblia está cheia de coisas maravilhosas. Reconhecer o quanto mal causou em minha ferida. Reconhecer. E ao mesmo tempo não é fingir que não machucou. Machucou, feriu. Mas ao mesmo tempo dizer: o que eu posso aprender com essa machucadura, com essa ferida? Queridos filhos, filhas, santos e amados, vistam-se do sentimento de compaixão. Qual a primeira virtude que nos ajuda a perdoar? É a virtude da... Qual que é o primeiro sentimento que nos ajuda a sermos curados em Deus? É o sentimento da... O que é compaixão? É também, concordo, misericórdia. Mas compaixão é tomar o lugar do outro. Compaixão é algo... Jesus era movido por compaixão. Se é um sentimento que está muito presente na vida de Jesus, é o sentimento da... Quando ele viu aquela multidão chegando, como ovelha sem pastor, ele agiu por compaixão. Quando ele foi em Jerusalém, encontrou aquele homem que fazia 38 anos que não era curado, foi movido por compaixão. O que é compaixão? Eu tomo a tua dor. Veja, o que é compaixão? É você ter paciência com o erro dos outros. Antes de ontem eu disse para a mulher se queixou por causa do marido, se queixou que não sei o que lá. Eu falei: filha, você tem pé de fruta em casa? Ela: não. Você já foi na feira? Fui. Na banca tem várias frutas? Tem. Você sabe distinguir quando um melão é verde e um melão é maduro? Ela falou: tem que apalpar. Eu falei: eu não sei, eu sempre levo errado. Melancia também nunca sei. Mas às vezes você olha para uma pessoa e você acha que ela está amadurecida, mas não chegou o tempo dela. Ela pode ter idade, ela pode ter exterioridade de uma pessoa amadurecida, mas por dentro ela é ainda uma adolescente, às vezes atrasada, com sentimentos imaturos. A maturidade não lhe chegou. E por incrível que pareça, uma fruta de vez, ela é azeda, não é?
ela é adstringente, ela não é saborosa. Quanto mais maduro, mais doce, mais agradável fica. A maturidade, ela nos traz a doçura, ela nos traz a plenitude do amor. E ao contrário é verdade, a imaturidade, ela é ácida. E às vezes nós queremos cobrar do outro que o outro ainda não está preparado, que é compaixão, esperar o outro amadurecer no seu tempo. Como que a gente espera, meu filho? De joelho dobrado e rezando, aguardando em Deus. Você não pode pedir do outro algo que ele ainda não tem. Eu gosto de dizer, por que a gente insiste nas pessoas? Usando uma frase de Santo Agostinho de Hipona, ele diz assim: o médico não ama o paciente pela doença que ele tem, mas pela saúde que há de proporcionar. Nós devemos amar o outro, não pela acidez, não pela imaturidade, mas nós devemos amar por aquilo que a pessoa há de se tornar na fé em Deus, compaixão. Por isso vale a pena perdoar, por isso vale a pena você não desistir, por isso vale a pena você se curar e dar a cura do perdão ao outro. Depois, qual outro sentimento? Humildade. Falarei no tempo oportuno. É impressionante você perceber que o perdão não significa que vai mudar o passado. Não é dizer que você não vai esquecer, a memória vai ficar lá. Só que você vai trocando a dor, você vai fazendo sinapse daquela lembrança num bálsamo de perdão. Você não muda o passado, aquilo que aconteceu, aconteceu. Só que você começa a reescrever teu futuro. Você saboreia o presente. E você, ao mesmo tempo, você começa a reescrever a partir dali. Com isso significa a segunda virtude, humildade. Aceitar. Eu estava pregando um retiro e na hora da bênção do Santíssimo, Deus manifestou muito. E eu tenho rezado muito, aprendido a pedir muito dons e carismas. Temos que pedir. A igreja precisa mais e mais. E Deus me mostrava naquele momento uma mulher, e ela está bem com o marido, ela não estava mal. Mas Deus me mostrava uma mulher que ela carregava uma frustração tão grande. Eles estão juntos, têm filhos, estão criados. A frustração, porque quando ela casou, o marido era bem de vida. Ela não casou por interesse, mas ela casou esperando uma vida melhor. Não necessariamente uma vida de madame, mas uma vida confortável. E de repente o marido foi para trás. Eu estava em oração na bênção com o Santíssimo, e Deus mostrou uma segunda mulher, que foi uma coisa impressionante. Eu vou voltar na primeira. Que a mulher, ela aceitava o marido, mas ele passou por uma fase de bebida, não era mais alcoolista e drogas. Mas ela pegou nojo, ela não conseguia mais ter uma relação marido e mulher. Ela carregava essa coisa ruim daqueles momentos. E eu sei com o Santíssimo, e impressionante, eu não sei explicar isso, mas quando Deus mostra, Ele mostra mais ou menos onde. É uma coisa, algo impressionante em Deus. E quem estava comigo no retiro sabe do que eu estou falando. Não é algo escondido. E eu passei por uma pessoa e voltei. E Deus me mostrou a pessoa. O primeiro caso. E ela, quando eu toquei nela, ela falou: sou eu mesmo. Eu dei a volta, e isso era umas 9h40 da noite, 8h40, era para terminar 9 horas, eu acabei terminando quase 10, a benção. E quando eu passei para o outro lado, eu fui para frente e voltei, ela disse: sou eu tenho nojo do meu marido, e eu não o perdoo,
porque ele me frustrou. E ela começou a dizer, eu que esperava algo mais da minha vida. Eu casei porque eu sonhava ser feliz. Hoje ele está comigo, eu vou morrer com ele. Mas eu sou frustrada do que eu pensava do que seria e do que hoje está. Foi quando realmente eu disse, a tua libertação está ali. Depois ela mandou um testemunho dizendo que eu toquei na ferida que ela nunca teve consciência que ela tinha. A frustração do que ela projetou para a vida dela. E o marido foi corroendo todos os sonhos. Estão juntos. Mas Deus mostrou naquele momento para ela, só me usou como capacho, de que ela não tinha resolvido uma das piores feridas da vida emocional dela. Agora é um processo de cura. Humildade é você, às vezes, pedir, Deus, mostre onde que estão minhas frustrações. Humildade é você admitir onde eu contribuí e onde eu me frustrei. Foi uma experiência que aconteceu semana passada e marcou muito. Foi muito latente. Quando eu falei que às vezes a gente precisa, quando feridas lá atrás estão mal resolvidas, elas afloram no presente e você pergunta, por que eu agi assim? Olha um pouco para trás e veja o que não está curado em Deus. O que não está resolvido em Deus. Eu não posso mudar meu passado. Tenha consciência disso. Tem coisas que não dá. Mas eu posso voltar lá atrás e curar, para escrever certo o meu futuro. Eu quero dizer que você percebe uma pessoa que não se sente curada por Deus e perdoada. Porque da mesma forma que uma pessoa bem resolvida, curada, santos, eu volto, vós que sois santos e amados por Deus, você acaba contagiando. Sabe, é difícil você conviver com uma pessoa muito vingativa. Você percebe uma pessoa que a convivência é muito difícil, seja no seminário. Eu acho que o Papa Bento XVI, até o Francisco começar a escrever, eu vou citar Bento XVI, é o que eu leio, li muito, continuarei lendo, e acho um homem nobre, grandioso e humilde, o Papa Emérito, porque só uma pessoa muito grande na fé seria capaz de fazer o que ele fez. E ele dizia assim, o pecado, um dos grandes pecados, e uma das grandes falhas da igreja é não perceber o pecado dentro da igreja. Eu diria que uma das grandes falhas nossa é não perceber o pecado dentro de nós, dentro de nossas famílias. Porque uma vez não reconhecendo os nossos erros, e não reconhecendo os erros dos outros, se nós não temos consciência da nossa fragilidade, nós somos poucos e muito poucos compreensivos com a falha do outro. Eu ergo meu nariz, eu sou o tal, então qualquer falha do outro é muito grande. Você compreende? Quanto mais você estufa teu peito, e você se acha mais dom, eu sou grande, eu sou bom, eu sou inteligente. Qualquer falha do outro, diante da minha arrogância e soberba, ela é intolerável. Mas na medida em que eu tenho humildade de reconhecer a minha fragilidade, de me conhecer, de ter consciência do quanto eu sou pequeno, consciência de quanto eu sou frágil, a fragilidade do outro não me assusta. O erro do outro se identifica com o meu. Então eu sou tolerante, misericordioso, sou humano. Não reconhecer isso nos faz prepotentes, nos faz e cria um ambiente
extremamente ruim de convivência. Você percebe quando a pessoa não é resolvida. Quando eu falo resolvida, é curada. Quando na comunidade, gente, nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, nas nossas sacristias, nos nossos movimentos, nos nossos grupos de oração, nos nossos seminários, entre os padres. Isso aqui acontece muito, viu? Demais. Demais. E você vai ver por que aquela pessoa é tão azeda. Por que aquela pessoa é tão chata? Por que aquela pessoa, quando ela entra com ela o espírito da confusão. Gente, tem gente que tem o dom, não sei, não é dom. Isso não é dom. Errata, isso não é dom. Tem pessoas que carregam com ela o espírito da confusão. Tem gente que carrega com ela o espírito da discórdia. Santos e amados, você consegue identificar quem faz o bem, quem faz o mal? Humildade. Se a primeira virtude que nos ajuda a perdoar, qual é? Compaixão. Entendeu a palavra compaixão? Entendeu humildade? Que vem de quê? Humildade tem a raiz humus. O que é humus? Opa, salvou a pátria. Humildade, humus. Quanto mais você conhece a sua fragilidade, mais tolerância você tem, mais perdão você dá. Se nós reconhecemos a nossa fragilidade, Senhor, 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 me perdoe. Aquela parábola, tem uma parábola impressionante. Lembra de um homem que chega assim e o dono diz: quanto você me deve? Devo tanto. Vai, prende esse homem, pega, dê os seus bens. Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. Eu te pagarei, então vai, eu te perdoo. Ele sai, pega o outro e esgana. Lembra dessa parábola? Qual foi o grande erro? O homem, não é que tinha compaixão. Ele não experimentou o amor. Ele não tinha consciência. É impressionante isso. Tem várias chaves de leitura. Mas ele chegou diante do patrão e ele não tinha consciência da dívida. Quando ele recebeu o perdão, para ele não significou nada. Ele não teve consciência da gravidade da dívida que ele tinha. Por isso, ele não valorizou o perdão que foi dado. Então ele não sentiu-se amado. Ele não sentiu os frutos do perdão dado. Por isso ele não conseguiu dar ao outro. É uma chave muito interessante de leitura. Tem mais. Se nós olharmos o terceiro, como escolhidos de Deus, santos e amados, perdoai-vos uns aos outros, mutuamente. E se alguém tiver queixa contra alguém, perdoe, como um perdão ao outro, e do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E acima de tudo, vistam-se com amor, que é o laço da perfeição. Perdoai, está aí no texto de Colossenses. A terceira virtude é a virtude da mansidão. Mansidão. Você percebe que essas virtudes são, no mínimo, maravilhosas. Eu gostaria desse momento de ler para você o que é possível no amor, do que é possível na graça, do que é possível na misericórdia. Eu tenho lidado, Deus me deu uma graça de estar numa paróquia, agora foi elevada a santuário, e eu tenho refletido muito com o meu grupo. O primeiro retiro que eu preguei foi para as lideranças que iam trabalhar no retiro, 2 dias, sábado e domingo.
Foi maravilhoso. Nos preparamos e eu dizia, um santuário, eu acredito que a canção nova, os acampamentos aqui, os kairós, e eu volto mais algumas vezes, é você pegar as pessoas feridas, é fazer um pouquinho aqui a UTI, trabalho intensivo, e de forma intensiva, a gente pedir: Deus, eu estou precisando ser curado. Eu tenho pregado e tenho sentido muito forte a imagem do bom pastor, que foi domingo passado. E se eu perguntar quem é do rebanho do Senhor, quem é ovelha, a maioria vai levantar a mão. Mas a questão não é ser ovelha. Dizer, é fácil dizer, tu és, Senhor, o meu pastor, nada. O Senhor é meu pastor, nada. Com todo respeito, isso é fácil. É fácil você se colocar como parte do rebanho. É difícil você deixar se curar por Jesus. Você se colocar como ovelha e deixar se cuidar. Deixar que Jesus pastoreie. Perdão é uma forma, sem dúvida, de você exercitar o pastoreio de Jesus Cristo. Eu tenho falado, pregado, insistido muito, deixar-se conduzir por Deus. Sua bênção, Padre. Pode me chamar de filha de Deus. Eu quero testemunhar uma graça alcançada na novena de Santa Cruz, que foi, eu sempre faço essa novena antes da Páscoa. Alguém aqui fez? Meu esposo era alcoolista. Todos os dias ele saía do trabalho, direto dos bares, bebia muito. Não tinha hora para chegar em casa. Muitas vezes só chegava no outro dia. Padre, minha vida era um sofrimento interminável. Eu achava que aquilo não tinha fim nunca. Além de beber, no bar ele trazia para casa. Era grosso, estúpido. A gente brigava o tempo todo, dia e noite. Minha vida era chorar. Meus olhos estavam sempre inchados. E eu tinha muita vergonha dos meus vizinhos. Vergonha da minha família. Nos separamos. Ele pediu que eu voltasse, que estava mudada. Eu não tinha coragem. Foi quando alguém me falou do seu programa de rádio. E eu comecei a fazer a novena para perdoá-lo. E ele insistindo para voltar para casa. Padre, eu comecei a pedir: Senhor, se for para voltar, dê-me os sinais. Comecei a colocar o uniforme, a garrafa de bebida que ele bebia, o cigarro. Padre, Deus me deu um sinal. Hoje, ele não fuma, ele não bebe. E a única preocupação da vida dele é a nossa filha e o bem-estar da nossa casa. Eu aprendi que o perdão restaura uma vida. Uma filha de Deus que o acompanha todos os dias. Toca o sino, sacristão. Está aqui, uma salva de palmas para Jesus. Cura toda mágoa, angústia e aflição. Eu quero, nessa cura, é de Divinópolis. E eu quero mostrar uma graça. Luciana Garcia está aqui, me entregou agora. Cadê? Fica em pé. Deus abençoe você.
E essa graça que você tanto pede, Deus te dará. E nós estaremos rezando por você, Luciano, para que todas essas lutas que você está travando, toda essa luta que parece que você não vai vencer, mas a vitória é do Senhor Jesus. Só lembre de dizer obrigado, Senhor, pela graça recebida. E tem aqui um outro testemunho. Juliana, meu esposo, Endel, está a tua foto aqui, ó. Que Deus abençoe e que vocês possam perseverar nesse caminho de bênçãos e de graça. E o testemunho de vocês seja, Padre, sua bênção. Aqui é um jovem casal. Como diz o Senhor, também somos apaixonados por Jesus. Eu quero contar muita graça, Pai. Foi no presente espiritual. Endel era meu noivo, hoje meu esposo. Fez a prova do OAB e passou. Outra foi em maio, na compra de nossa casa própria. Na novena de Jesus, rolai as pedras do caminho. Foi no último dia. O Senhor falou: fé, minha filha, até meia-noite Deus pode agir. E foi que agiu. Recebemos nossa casa e estamos morando nela. Nos casamos em janeiro de 2012. Participamos na paróquia. Acompanhamos todos os dias pela rádio de Divinópolis. Só temos a dizer: Deus fez em nossa vida maravilhas. Uma salva de palmas para o nosso Deus. E fique em pé, filho e filha. Quem quer ser curado no amor de Deus? Quem acha que tem algo a pedir? Cura-me, Jesus, dê-me o perdão. E tem alguém que você acha que você tem que perdoar? Levanta as suas mãos. Toda mágoa que faz alguém chorar, tira todo ódio, ensina a perdoar. De novo, tira toda mágoa, tira toda mágoa que faz alguém chorar, tira todo ódio, tira todo ódio, ensina a perdoar. Põe a mão no seu peito. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, com teu amor, Eu estava fechando o repertório do Paz e Luz e eu fui buscar essa música antiga, do tempo que a roda era quadrada, mas eu quis incluir porque eu sinto como as pessoas precisam ser tocados por Deus. Eu queria que você nesse momento voltasse um pouquinho, e se Deus mostrou para você algo que você precisaria curar e ser curado, se os casais pudessem dar as mãos, quem está aqui em família. Cura da doença, cura da doença física, Jesus. Vai, entra nesse mundo que é só teu. Eu não posso, é só você e Jesus. Você tem algo que te incomoda, desamor. Se você tem lembranças negativas, registros ruins. Se tem momentos em que, se você pudesse, você apagaria da tua vida. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Cura da doença, Jesus. Toca neste corpo, Toca, Jesus. Jesus, com teu poder. Tira toda mágoa. Tira toda mágoa, Senhor.
E eu queria que você, alguém que vem, sempre vem uma pessoa, alguém que foi um calo na tua vida, alguém que lá atrás te desrespeitou, pessoas que às vezes estão aqui, não pediram, mas hoje são separadas e estão vivendo como tal, que às vezes abdicaram de casar de novo, se juntar, para não perder a graça de comungar. Às vezes você está aqui e sabe Deus como você deixou tua família. Você está aqui porque você veio se abastecer para voltar para casa e enfrentar uma tempestade. Você que está acompanhando ao vivo pela TV Canção Nova, você que está lá atrás, lá embaixo da árvore, tira toda a mágoa que faz irmão sofrer. Tira toda a mágoa, Jesus, que me leva a sofrer. Cura, Jesus. Santifica. Às vezes você dizendo, eu não queria, às vezes até frustração de um emprego que você tinha, tiraram. A frustração na vida profissional. Circunstâncias que você, por seguir a Deus, perdeu. Esses dias me partilhava uma pessoa dizendo, padre, eu carrego um remorso tão grande em relação aos meus pais, o que eu faço? Eu falei, filha, não tem o que fazer. O que você deixou fazer para os teus pais, não tem como fazer. Já foi. Se perdoe. Tira toda a mágoa. Vai levantando as tuas mãos. E vamos rezando. Vamos pedindo, clamando. Você que está lá embaixo da árvore, eu quero te ver com a mão levantada. Você que está aqui, insista nessa. Tira toda a mágoa, Jesus. Tira todo o ódio, Senhor. Fica nesta frase. Tira toda a mágoa. Tira todo o ressentimento. E se você quiser, reze em voz alta. Tira, Senhor, da minha família. Vai, vem comigo em oração. E eu começo com o Pai Nosso. E você segue na tua família, na tua história. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos da mágoa, Senhor. Livrai-nos da dor. Livrai-nos dos ressentimentos. Vem rezando comigo, quero ouvir você rezar. Livra-nos da mágoa, Senhor Jesus. Jesus, tira, Senhor, todos aqueles que estão feridos e machucados e querem ser curados no mundo, aqueles que estão, Senhor, pedindo uma última chance, que precisam, Senhor, e querem lutar pela vida matrimonial, pela vida familiar, querem lutar. Dê a mão e diga, Senhor, eu vou conseguir com a tua graça. Nós vamos vencer. A vitória será tua, Senhor, porque nos amaste primeiro. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Com teu amor. Com teu amor. Bem forte comigo. Toca, Senhor, vai lá. Toca, Senhor, Com teu amor, com teu amor. cançãonovaplay.com. Assine já!